Eu tenho para mim que o Brasil tem 4 providências para tomar para diminuir esta lógica de impasse entre um presidente reformista e um Congresso que tende a reagir contra. Menos porque é salafrário, corrupto e tal, infelizmente o atual, por maioria, dói em mim dizer isso, congressista que fui, mas a gente tem que botar o dedo na ferida para consertar. Mas não é esse o mais grave problema do Congresso brasileiro. O grave problema é que é um órgão cuja tarefa institucional não é responsável pela sustentabilidade da economia nem pela regularidade dos serviços. Percebe? Se o Congresso, se deixado solto, é cercado de grupos de pressão e lobbies, e ele tende, então, a proteger os interesses atuais organizados em desfavor dos interesses gerais da nação. Por isso que acontece essa contradição de o Congresso querer baixar imposto. Eu era deputado quando se revogou a CPMF. Não é que a CPMF seja grandes coisas, não, tecnicamente. Estou falando o seguinte, num dia, sem mexer no orçamento, sem saber de nada da despesa, tiraram 70 bilhões dos cofres públicos. 8 dias úteis depois, o mesmo Congresso vota a regulamentação da emenda 29, que aumenta em 70 bilhões de reais o gasto com saúde. E num e no outro, esses gestos foram aplaudidos pelos grupos de pressão envolvidos. 140 bilhões a menos, 70 a menos, 70 a mais, é muito dinheiro no orçamento norte-americano. Quanto mais numa sociedade, numa nação pobre como a nossa. E isto só tem um jeito de sair disso. Primeiro, propor antes, de maneira que o voto seja dado ao cidadão ou cidadã, mais nas suas ideias. Segundo, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Por quê? Porque todos os presidentes brasileiros, desde nosso general Dutra até hoje, se elegeram com minoria no Congresso. E todos tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a um ano. Portanto, se quisermos reformar o país, a hora de propor é a primeira, os 6 primeiros meses. Terceiro, aqui está a sustentação clara daquilo que eu disse no começo e quero repetir, porque para além vamos dizer, praticamente do controle dos votos de Santa Catarina, que estão todos nessa sala, e eu gostaria muito de tê-los todos, se tivesse essa honra, eu preciso, na verdade, de vocês para governar. Não é? Evidentemente que o voto seria muito bem-vindo, e fica aqui, para a ocasião, se eu for homologado pela convenção, eu só posso agora falar como pré-candidato. Mas voltemos aqui à reflexão. O Pacto Federativo rasgado é a única saída, uma política de governadores e de prefeitos, redesenhar o pacto fiscal do país em troca o saneamento do Pacto Federativo dilacerado. Eu estou preparando claramente, por exemplo, todo um regramento novo para o endividamento dos estados e municípios. Coisas práticas, concretas. Hoje, por exemplo, o Brasil tem menos de 40% dos domicílios com saneamento básico. Nós temos bilhões de reais do FGTS, nós temos bilhões de dólares do Banco Mundial, do BID, da CARF, disponíveis para saneamento básico. Corresponde a uma necessidade, é atribuição institucional dos municípios. A esmagadora maioria dos municípios tem, mesmo pela draconiana lei de responsabilidade fiscal, capacidade de se endividar até 1,5 vezes a sua receita corrente líquida, e morrem por falta de projeto, morrem por uma burocracia infernal na CAIM, COFIEX, Secretaria do Tesouro Nacional, etc., aval da União autorizado pelo Senado, e tudo isso eu vou revogar para preencher apenas um formuláriozinho, para que nós possamos, agora em atenção ao emprego, voltar ao país a atividade econômica que emprega mais gente, que não importa insumos, que é a construção civil. Estou dando só um exemplo. Como tal, você tem 300 bilhões de reais, resolveria todo o transporte de massa das grandes cidades brasileiras. Isso é a carteira de projetos do BNDES. Evidentemente que 300 bilhões de reais é muito dinheiro, mas se eu disser que é em 10 anos, se eu disser que é em 20 anos, sem descontinuar, e mudar a lógica de aval da União para estados e municípios, você tem uma descompressão muito importante, e isso não fere nenhuma austeridade. Por quê? Porque cada aval da União, como vocês sabem, ou pelo menos uma boa parte sabe, é dado contra uma procuração que retém o fundo de participação. Percebe? Então a União dá um aval, o prefeito tem 6 anos de carência, 20 anos para pagar. Se amanhã ele atrasa uma prestação, a União tem uma procuração e segura o fundo de participação. Por que ela contabiliza a tempo presente o passivo? É apenas para forçar todo mundo a privatizar. Esse monte de entulho que está aí
não é, que a gente precisa remover, e eu sei onde as andorinhas dormem por conta da minha história institucional.